importantes, né? A gente largou muito mal na competição, nas 12 primeiras rodadas a gente ficou na lanterna e muito para trás, mas nessas 12 depois da Copa a gente já está em quinto colocado, né? Então é um paradigma para nós que nós temos que saber trabalhar com isso, porque você olha, né, e ainda está em 19º, né, e ainda não mais, em compensação chegamos perto, né, estamos com os mesmos pontos do Sport e do Vasco, que ainda estão na zona, e a 1 ponto da Chapecoense, 3 do Bahia, o Vitória já está se aproximando, o Atlético Paranaense ontem travou, mesmo com a vitória da Chapecoense, que não era o ideal, mas o Atlético travou também. Então nós temos que saber jogar a competição e com esse espírito que você falou, espírito de decisão que tem sido corriqueiro dentro do nosso trabalho, né? Houve alguma lição daquele jogo contra o Bahia, alguma situação parecida que traz para esse jogo contra o Vitória? É uma situação parecida, né? Mas já é na evolução da competição, já é com essa experiência, né, do passado, que a gente fez 2, 3 jogos bons, viemos contra o Bahia, uma expectativa muito grande de todo mundo, e o Bahia foi competente, a gente teve um revés, né? O torcedor também ficou chateado, nós também, mas logo em seguida nós recuperamos nas vitórias do Flamengo e Corinthians, né? Um bom empate lá contra o América Mineiro, com uma boa produção. Então, obviamente que a gente tem que aprender com as lições daquele jogo, mas é um outro momento, é um outro adversário. O time já vem, né, também com essa experiência, e espero que a gente possa fazer um grande jogo e que não seja igual o resultado contra o Bahia, né? Que a gente possa ganhar a partida com todo respeito ao Vitória, né? Que é um time que cresceu muito na mão do Paulo e melhorou muito nesses 4 jogos, aí está com 10 pontos em 12, não tomou nenhum gol, que era um ponto negativo deles, né? Que ainda é a pior defesa da competição, mas essas últimas mostragens aí mostraram que eles evoluíram muito. Lisca, você foi o campeão do torneio, né? Com Corinthians e Flamengo, os dois empataram no meio de semana, embora tenha sido por uma outra competição. O que é que você traz de motivação desses 2 jogos, tirando o empate contra o América, que foi um resultado, digamos, atípico? Não, acho que não foi atípico, acho que foi um resultado que está dentro da conta, né? Nós em 9 pontos fizemos 7, jogamos 3 jogos na semana. O América é um adversário muito forte dentro do Independência, já vinha de vitória contra a Inter, vitória nos últimos 5 jogos eles tinham mais de 80% em casa, né? Então acho que foi um resultado positivo, né? E vem, claro, uma motivação, né? Você ganhar do Corinthians, ganhar do Flamengo, sempre, né? Clubes de muita expressão, de muita repercussão. Mas são jogos que já passaram e não vão nos facilitar a vida contra o Vitória, né? Não vamos ter um ponto a mais, não vamos ter um jogador a mais, não vamos ter vantagem nenhuma, né? O estado anímico da equipe realmente vai melhorando, né? Quando você conquista os pontos, mas a gente olha na tabela e estamos ainda em 19º, né? O Paraná ainda ficou um pouco mais para trás e os demais que estão nessa briga mais acirrada, óbvio que a gente aproximou mais, mas nós temos que estar atentos porque nós precisamos de pontos e de vitórias. Ainda temos só 5 vitórias na competição, precisamos no mínimo de 6 e mais 1 ou 2 empates, então vão ser 10 jogos a menos e nós precisamos ter uma vitória a mais em relação ao que foi feito até agora. Mas o que dá um alento é essa segunda parte pós-Copa, que hoje nos colocaria, nos balizaria em 5º colocado na competição, mostra que nós viemos evoluindo, mas como a dívida lá da primeira amostragem, dos primeiros 12 rodadas foi muito grande, nós precisamos ainda produzir muito e trabalhar muito para tentar conquistar o nosso objetivo. Desde quando você chegou aqui, você foi muito aberto com a gente, né? Sempre os treinamentos a gente acompanha, mas ontem você novamente fez mais um treinamento reservado com os teus jogadores no Castelão. Everson deve voltar, Leandro acredito que também volte. Alguma outra situação que você está pensando para o jogo contra o Vitória? Sim, sempre tem uma outra situação, também tem o plano B, né? Quando você tem a semana mais aberta, você consegue trabalhar também variáveis, né? Variantes da equipe, conforme a necessidade do jogo, conforme o adversário. Mas acho que vocês viram quase toda semana, só com exceção de ontem, que foi um treino de mais privacidade também, para trabalhar essas variações, mas não vai fugir muito do que a gente vem fazendo e obviamente que o Everson volta, o Leandro volta, né? O Arthur já mais descansado deve iniciar e aí vocês já têm a noção do time que vai jogar, né? Só não estou antecipando o time por respeito também, né? Porque pode parecer que está menosprezando o adversário, já antecipando a situação e não é essa situação, não é essa a realidade. Nós temos um respeito muito grande pelo Vitória, pelo Paulo, né, que é um treinador de muita experiência, que já mudou todo o contexto lá na Bahia, né?
Então, mais é por isso, né? Mas vocês já sabem a equipe que vai jogar e se quiserem divulgar, fiquem à vontade. Qual a importância dos retornos de Everson, Leandro Carvalho, principalmente que estavam suspensos? Sempre é bom, né, Danilo? Sempre é bom você contar com todo o grupo, com jogadores que vinham em bons momentos, ótimos momentos. O Everson vem fazendo um grande campeonato, reconhecimento de vocês, da mídia nacional, né? Realmente é um goleiro que tá mostrando muita qualidade. E o Leandro vem sendo, né, um jogador decisivo para nós, um jogador de 1 contra 1, um jogador que tem feito a diferença, principalmente, né, quando a gente precisa de uma jogada individual, uma jogada diferente. Está num ótimo momento também, então é muito bom que os dois possam estar à disposição. E o Arthur já um pouco mais descansado, né? Já um pouco mais trabalhado também em cima do jogo. Então são 3 reforços aí bem importantes para a gente. Ô Lisca, um jogador, o Calisson, né? Inclusive aconteceram algumas críticas, a meu ver até injustas. Você falava muito da questão do seu plano tático no decorrer das partidas. A importância do Calisson hoje nesses jogos que você vem realizando, Lisca? É um cara importante no equilíbrio tático da equipe, né? Ele faz uma função que pouca gente vê, que é um quarto homem pelo lado esquerdo, mas dá sustentação para dar um pouco mais de liberdade para o Quixadá. É o jogador da nossa equipe que mais acelera, que mais joga em alta intensidade, que mais percorre, e isso é em todos os jogos, dentro dos nossos controles. Então tem alguns jogadores que não aparecem tanto, né? Mas que fazem um serviço importante para a equipe, mas eu acho que o torcedor já reconhece isso, porque o Carlos fez um grande jogo contra o Santos, que talvez tenha sido um dos melhores nossos, fez um grande jogo contra o Flamengo, fez um grande jogo contra o Corinthians também, fez um ótimo jogo contra o América Mineiro. Então são situações do futebol que esse encaixe de peças é importante, né? Que com a característica de cada um, vai dando o alicerce para o time. E como dizia meu amigo Julinho Camargo, né? Que era o treinador de Juventude, tem alguns jogadores que só abrem e fecham a gaveta. E tem outros que mexem nos papelzinhos, que elaboram um pouco melhor. E o Carlos é esse jogador aí operacional, um jogador de sustentação de sistema, e tem nos dado uma resposta muito interessante. Ô Lisca, me perguntam muito por que você escolheu o período da manhã para os trabalhos. Eu digo, para mim particularmente eu gosto muito, e vem só pela manhã. Mas eu acredito que o Lisca está dando um descanso maior para o atleta, já que foi muito puxado nas últimas semanas. Exato, a gente está num momento de treinamento que os 2 turnos nós vamos trabalhar na terça-feira que vem e vai ser só, né? É um trabalho que você precisa recuperar o jogador, precisa melhorar a performance dele, estabilizar ela. E dentro do nosso planejamento, essa semana, né, a gente deu um descanso na segunda e voltamos já de manhã. Eu prefiro trabalhar de manhã porque o jogador está mais concentrado, você não pega os problemas do dia a dia, né? Você dorme e já acorda focado no treinamento, né? Depois, se você vai ter que ir no supermercado, se você vai ter que falar com a tua esposa, se você vai ter que resolver o outro problema, você tem a tarde toda. Eles têm mais tranquilidade para ficar com a família também, que eles ficam um pouco, né? Treinam de manhã, de tarde, de noite, recuperam, dormem, descansam e de manhã de novo está aqui. Eu vi que algumas pessoas comentaram que isso facilitaria para eles saírem de noite, né? Mas é exatamente o contrário. Os jogadores têm que estar aqui às 8 horas da manhã e hoje em dia não tem mais como dar migué, né? Como se diz na gíria, né? Eles têm todos os controles aqui, a gente vê a intensidade, a distância percorrida. Então eu gosto de, sempre que eu posso, eu prefiro trabalhar de manhã para estar o jogador com a cabeça mais arejada, mais focado e mais descansado para o trabalho. Hoje o jogador é profissional, né, Lisca? Ele é profissional, claro que tem algumas situações que sempre, né, tem os meninos novos que sempre tem, né, uma situação diferente, mas hoje em dia o jogador que não sabe se condicionar, não sabe se cuidar, tem muita dificuldade no dia a dia, na treinabilidade, na intensidade do jogo e acaba perdendo seu espaço. Lisca, você falou do Vitória, do Paulo aí, algumas situações, algumas estatísticas do teu adversário. Queria que você falasse um pouco mais do Vitória em si para esse jogo de amanhã. O Vitória mexeu bastante, né, com a chegada do Paulo, né? Ele deu uma rejuvenescida no time também, né? Trouxe alguns jogadores da base, como o Léo Ceará, né? O Léo Gomes, o volante, que está fazendo um grande campeonato. O menino que está suspenso, o zagueiro, mas é um grande jogador também. Botou o Meli, um argentino de mais pegada no meio, né? Trouxe sem a bola para uma formação com 2 linhas de 4, e o Neilton por dentro com o Léo Ceará. O Rodrigo Andrade, que é um jogador que eu gosto muito desde a época do Paysandu, faz o corredor pelo lado direito, como um terceiro homem, chegando, dando sustentação. O Eric está fora, né, que é um jogador que eu conheço desde a época do Náutico, que é um atacante de mobilidade e velocidade, mas deve jogar o Iago, que é um jogador que eu gosto muito também, a origem do Figueirense, o meia de articulação, muda um pouco em relação ao Eric. Eles perdem um pouco aquela agressividade, mas ganham também em construção, inteligência para jogar.
O Jefferson, um lateral que apoia muito, usa muito corredor. O Ronaldo cresceu muito com a chegada do Paulo, né? Eles estavam nessa dúvida do goleiro, eles variaram, primeiro com o Kaique, depois com o Elias, depois o Ronaldo. Mas agora o Ronaldo fez grandes jogos aí, boas defesas nos últimos jogos, né? O Ramon é um zagueiro de muita experiência, muito rápido, muito dinâmico. Então vai ser um jogo dificílimo, né? E a maneira que o Paulo, né? Eu conheço o Paulo de outros carnavais, né? E ele é um treinador que organiza muito o time, o jogo posicional é muito forte. Então o Vitória cresceu muito, né? Não é de graça que eles, como na pós-Copa nós crescemos também, fizemos 19 pontos, mas eles fizeram 16, por isso que nós não conseguimos nos aproximar deles da maneira. E principalmente nessas últimas 4 rodadas, eles ganharam 3 jogos de 1-0. A maioria em casa, né? Mas fizeram o dever de casa, então é um time que é um adversário muito difícil. Nós vamos ter que ter muita paciência, muita compreensão do torcedor, porque o que eles querem é realmente que a gente se solte, que a gente, né, se atire para eles nos pegarem de calça curta. Então nós temos que saber agredir, mas com organização e com muito respeito ao Vitória. Isso que quando você optou por disponibilizar para o mercado os outros 2 laterais esquerdos que ele tinha, né? O Romário e também o Rafael Carioca, acho que foi até um pouquinho antes de você chegar. O Rafa foi. Mas disponibilizou, acabou ficando só com o Felipe e com o João Lucas, né? Muita gente dizia assim, poxa, será que cometeu um erro e tal? E eu vi o João Lucas treinando e dizia, acho que vão dar chance ao garoto, foi o que você fez. E entendo que ele não comprometeu. Que avaliação você faz desses jogos dele? Boa, né? Uma avaliação boa. Ele já tinha feito um jogo bom contra o Bahia, né, na Copa do Nordeste, que também nos deu mais segurança para dar essa oportunidade para o Felipe. E nós valorizarmos um jogador da casa, né? Muito mais interessante do que um jogador que já estava em fim de contrato e que provavelmente não ia permanecer o ano que vem. Quando teve essa situação definida, eu optei, né, pelo Felipe como segunda opção. E o Romário, obviamente, por ser um jogador mais experiente, perdeu espaço e também pediu, né, para buscar novos ares e já começar a pensar nesse ano e ano que vem, né, já que havia uma definição aqui do clube. Temos o Brock também, que eu tenho usado ali, que tem treinado ali. Temos o Calisson, que pode fazer essa função. E se Deus quiser, o João já está de volta aí para a próxima partida, né? Ele não tem uma lesão muscular, ele tem uma dor no pubis. Está fazendo tratamento, né, com o departamento médico, fisioterapia, está evoluindo. A gente não quer precipitar, a gente não quer fazer infiltração, a gente não quer mascarar dor nenhuma do João. A gente quer que ele volte recuperado, né, mas também precisamos de urgência, né, porque faltam só 14 jogos e a nossa situação é crítica ainda, né, é uma situação que requer muito cuidado. E nós estamos correndo atrás da máquina e buscando a permanência, né? Então, quanto mais rápido o João voltar, melhor. Mas estou satisfeito com as atuações do Felipe, é um jogador de muita personalidade, de bom conceito técnico, tático, muito bem equilibrado muscularmente, de força e tem dado conta do recado. Ainda pode se soltar um pouco mais quando a gente tiver a bola, ter mais iniciativa, mas é normal da situação, da idade, né, do momento do clube, mas a gente está satisfeito com o trabalho dele. Eu acho que quando o João Lucas voltar, já tá em sombra, né? Já não é mais sozinho. Isso é muito importante, né, Danilo? Isso é importante no grupo, né? E o João tem uma parceria grande. O grupo conseguiu também, né, se fechar, ter uma parceria e ter essa competitividade sadia, né? O outro exemplo é o Brock e o Luiz Otávio, né? O Luiz não jogou lá no Paraná, o Brock foi lá, arrebentou, o Luiz voltou rapidinho e não sai mais e não dá brecha. E o Brock aceita, quer jogar também, entra de vez em quando. Mas há um respeito entre eles. O Luiz já tem uma história aqui, né? Já tem um passado grande. Hoje até está de aniversário, parabenizar ele, né? Hoje o pessoal fez uma homenagem a ele. Mas essa competitividade é muito importante e quando você fica muito dono da posição é o primeiro momento para você começar a cair, né? Então essa chegada forte do Felipe vai ajudar o João também.